Bom dia. Fiquei feliz em ouvir a resposta, porque outro dia eu dei um bom dia a uma juíza, 3 vezes ela não respondeu, e na quarta ela disse: olha, eu não estou obrigada ou desobrigada a fazer nada, salvo disposição legal. E começo dizendo isso porque, infelizmente, esta é a polarização que nós vivemos nos dias atuais. Queria, depois desse momento, digamos assim, fofo, cumprimentar a doutora Cássia, agradecer imensamente o convite, cumprimentar a Associação Mineira, a OAB, os ocupantes dessa mesa, meu confrade Vitor Salino, demais pessoas presentes, advogados, juízes. E queria iniciar essas reflexões com os senhores dizendo o seguinte, que esta polarização se mostrou de uma forma muito bacana na internet. Quando saiu esse livrinho, Armadilhas da Reforma Trabalhista para o Empresariado, já veio um comentário assim, kkkk, não é? Armadilhas para o empresário, essa eu quero ver, piada, não é? E eu queria dizer para os senhores, primeiro, por que esse pensamento, né? Após receber algumas consultas, fazer algumas opiniões legais e alguns pareceres jurídicos para as empresas, e aqui devo dizer aos senhores que advogo bastante para as empresas, não obstante talvez a impressão que os senhores tenham da minha fala, seja de que eu sou um advogado de empregado, absolutamente de empregado, que não é verdade, digo de plano. Até porque a gente tem que ter essa honestidade intelectual. Isso aqui é um lugar de reflexão, não é um lugar de defender A ou B, como o ambiente nacional se encontra hoje. Então, o que eu comecei a observar? Que se difundia a ideia de que a reforma trabalhista trouxe total e ampla segurança jurídica para os empregadores. Se difunde essa ideia, porque se esquece que, na verdade, a lei puramente, sem contexto de avaliação, não traz segurança nenhuma jurídica. O que traz segurança jurídica é a firme jurisprudência depois de um longo tempo de avaliação do texto e do contexto da legislação. E aí comecei a observar situações da própria reforma, e aí digo aos senhores que a reforma é tão mal feita e tão mal escrita, redigida, que eu desconfio que ainda apareça o pendrive do Joesley ditando os termos dessa reforma. Agora talvez seja revogada porque foi preso hoje, não é? Vejam só, porque é de um equívoco técnico assustador inúmeros textos que se apresentam na reforma. E digo aos senhores que essa ideia de existir ou não existir armadilhas vem simplesmente da seguinte análise. Ora, como interpreto um texto de lei? O texto de lei não apaga doutrina, não apaga princípios, não apaga jurisprudência firmada. Um texto de lei não apaga isso. O texto de lei não sepulta princípios tão espalhados no mundo, por exemplo, como aqueles desenvolvidos pelo professor Américo Plá Rodrigues, da relação de emprego. O simples texto. E as pessoas têm avaliado o simples texto, como se nós vivêssemos ainda na era do positivismo puro. Semana passada saiu uma decisão da SDI e do TST. Semana passada, que o Valor Econômico colocou a manchete. Não é isso, Otávio? Lembra disso? TST decide que empregado pode entrar com ação onde mora. Primeiro que não é isso. Segundo que a manchete é equivocada. Se você for olhar o caso de forma específica, observará que essa empresa não tinha mais filial onde esse empregado trabalhou. Que essa empresa era aqui de Minas, estava aqui em Minas, e o empregado no Rio, ou a empresa no Rio, e o empregado em Minas. Nenhum dos dois tinha o menor interesse em desenvolver aquela ação lá,
Agora, para quem tem uma interpretação positivista, não, a lei é clara, o ponto. E não admite o seguinte: para este caso, eu vou fazer uma coisa que é a moda do mundo moderno. Fazer uma interpretação conforme o texto constitucional. O que o TST fez nessa decisão? Ele simplesmente utilizou uma coisa que nós chamamos de princípio da proporcionalidade. Ele estava entre o acesso à justiça e o direito de defesa. Dois princípios constitucionais. E quando nós tratamos de princípios constitucionais, nós sabemos que nós não podemos simplesmente dizer este vale e este não vale naquele caso. Nós simplesmente damos maior otimização a um desses princípios. E foi isso que o TST fez. Ele falou: eu não estou prejudicando a defesa da empresa, aliás, estou facilitando, porque o local é muito mais próximo, porque o local que a empresa havia fechado era no Pará, e eu estou permitindo que esse empregado acesse a justiça. Então, ele aplicou o princípio da proporcionalidade, que é o Übermaßverbot da Alemanha, para fazer uma avaliação não prima facie, mas pós-acontecimento. Isto é que mudou. Este é o ponto. Mudou. Nós não podemos mais pegar um texto de lei e simplesmente dizer vale ou não vale. A subsunção do fato à norma muitas vezes não resolve mais os problemas na nossa sociedade. Porque todos os dias nós temos direitos constitucionais, direitos fundamentais violados em tempo e modo. Como avaliar o direito de propriedade e o direito à personalidade e outros tantos que colidem dia a dia em matéria trabalhista? Como é que nós vamos fazer isso? Apenas pela aplicação do princípio da proporcionalidade. E aí vem a reforma e traz lá textos expressos e alguns até um museu de grandes novidades. E como é que nós vamos olhar essa reforma, na minha modesta opinião? Olhá-la com um espelho da Constituição Federal. Olhá-la com o espelho da Constituição Federal, em outra expressão alemã, Verfassung conforme Auslegung, numa interpretação conforme a Constituição. Uma interpretação que seja feita dentro dos parâmetros constitucionais, porque não há mais lei separada, há um ordenamento. Nós temos que ter uma convergência para que o Estado democrático de direito, daquele falado pelo professor Paulo Bonavides, onde passamos de meros governados a também governantes, alcance o seu objetivo. Então, a ideia é essa: olhar a lei com olhos constitucionais. Então, se eu vejo que ali inviabiliza-se o acesso à justiça, se aquele texto de lei provoca isso, provavelmente ele será declarado inconstitucional, porque se aplicará princípios de direito, se aplicará a doutrina já pacífica do direito do trabalho. E aí nós vamos seguindo alguns exemplos. É bem verdade que alguns professores dizem ser a reforma trabalhista, que a reforma trabalhista foi na verdade, uma resposta a excessos. O que nós temos que também, infelizmente, concordar. Não é? Tem gente pedindo estabilidade gestacional para homem, tem gente pedindo insalubridade para vírus de computador, existem pedidos repetidos em ações absolutamente diferentes. Então, há realmente alguns excessos de alguns advogados ou de partes. Mas eu falo de advogados porque, na verdade, são os advogados que peticionam geralmente ao juízo, não obstante, existe a possibilidade do reclamante ir diretamente, mas o que é muito raro hoje. E excessos também da parte dos tribunais, não é? Nós temos uma CLT e meia a mais de súmulas e de orientações jurisprudenciais, não é? E relembro aqui os senhores que súmula e orientação jurisprudencial não tem vigência. Ou ela vale, ou ela não vale. Não é? Se ela deixou de valer hoje, e o seu processo está chegando no tribunal, o problema é seu. Porque ela deixou de valer. Se a sua defesa foi elaborada em cima daquela súmula, eu lamento. E o TST, infelizmente, na minha modesta opinião, e isso semana passada
ou há 15 dias atrás, em 2 palestras, em 2 eventos em São Paulo, que tive a oportunidade de falar com o ministro Douglas, disse a ele: ministro, precisamos diminuir as súmulas ou então ter mais cuidado para elaborar as súmulas. Por exemplo, uma súmula do mandado de segurança, talvez até a citada pelo doutor Vitor aqui, porque eu não tenho a cabeça dele para lembrar o número. 418. Pois é. Obrigado, doutor Vitor. Diz que não há direito líquido e certo em deferimento de antecipação de tutela, por exemplo. Vejam só o que diz essa súmula. Se formos pensar, esta súmula diz que não há, em nenhuma hipótese, ela conseguiu imaginar, todas as hipóteses possíveis e dizer, através de uma súmula, que uma ação constitucional não cabe. Veja que desastre data vênia é essa súmula. É desastrosa. E outro dia eu fui despachar um processo em Goiânia sobre essa súmula, porque uma empresa foi autuada em 15 milhões e havia um pedido de antecipação de tutela, porque a empresa ia quebrar, o juiz não deu e não havia o que fazer. E disse ao desembargador: excelência, o que eu faço? Fiz o mandado de segurança e fui lá despachar. Ele falou: nossa, doutor Ricardo, o senhor veio de São Paulo para isso? Ou seja, dançou. Eu falei: é o meu ofício, não é? E eu disse a ele assim: mas veja só, excelência, vamos pensar numa hipótese. Aí fui para o coração, né? Imagine que essa súmula fosse do STJ e o senhor precisasse operar o seu filho. Olha onde eu fui. E o juiz indeferisse a internação do seu filho. E existisse uma súmula dizendo: aqui não há o que fazer. O que o senhor faria? O senhor compraria uma garrafa de cerveja e sentaria no meio-fio? E esperaria a morte do seu filho? Então é a sua oportunidade de mostrar ao TST que essa súmula é equivocada. Porque uma súmula não pode fazer isso. Data máxima vênia. Como também outras surpresas enormes. A súmula 277, sem discutir se ela é boa ou ruim, mas do dia para a noite, por 14 a 13, ela alterou um procedimento já sedimentado e sem nenhuma data vênia, sem nenhum julgamento anterior. E outro dia, discutindo isso no mestrado, e o aluno era um juiz, ele disse assim: mas o regimento interno do tribunal permite. Eu falei: nós não estamos aqui discutindo o regimento interno, nós estamos discutindo o efeito. Quero que você reflita sobre isso. Se no TST, para votar uma súmula, foi 14 a 13, nem eles tinham certeza do que eles estavam fazendo, data vênia. Certeza, estou dizendo certeza de... aquela certeza assim, não, este aqui é o caminho, é a maioria quase absoluta. Este é o cuidado. E aí, quando a gente fala da reforma trabalhista, a gente começa a observar esse tipo de coisa, né? Por exemplo, terceirização. Pode em tudo? Pô, até o Supremo já disse que pode, não é? Agora, vocês acham que a terceirização é sempre boa para a empresa? Será sempre boa para a empresa? Sabe como se chama a terceirização feita aqui no Brasil, na Itália? Terceirização à brasileira. Por quê? É a terceirização que não vale nada. É a terceirização feita apenas observando o custo. Então eu mando 3 orçamentos, Vitor, para 3 empresas. Uma me manda 35 mil, a outra 32 mil e a outra 8. Para o mesmo serviço. Eu terceirizo para de 8. Porque eu sou espertão. Aí o cara cai do banquinho de pintar o prédio. Vocês acham, e observem na lei, que a responsabilização pela saúde é da contratante. Talvez nós tenhamos processo só contra a contratante, no caso de responsabilização. Isto é claro lá.
Outra coisa, quando eu terceirizo, toda a empresa... E não estou dizendo que não existe terceirização boa, existem inúmeras. Dentro da Volkswagen em São Paulo, nós temos lá, quantas empresas? 200, mas nós temos lá, 100 multinacionais. Porque são serviços especializados mesmo. São empresas que têm estofo. São empresas que procuram. Agora, nós sabemos que no Brasil acontece um acidente de trabalho a cada 48 segundos. Nós sabemos que quando se terceiriza, o que mais acontece é, quanto mais eu terceirizo, mais eu afasto quem me presta o serviço do código de ética, do código de conduta, dos valores da empresa. Isso muitas vezes é ruim para a empresa. E digo mais, acham os senhores que se numa audiência ficar comprovada a subordinação de um terceiro ao gestor da contratante, não será dado o vínculo de emprego? Acham os senhores que não será dado o vínculo de emprego? Me lembro da lei de 92 das cooperativas. Por isso que digo que um museu de grandes novidades, e agora é o mesmo registro que acontece com os autônomos. Basta assinar o contrato como autônomo, que autônomo será, e não teremos vínculo, Otávio. Lembra de 92? Não era isso que diz, não é isso que diz o texto das cooperativas e o que aconteceram com as cooperativas. Viraram fraudo-operativas para utilizar o jargão utilizado dentro da Justiça do Trabalho, dentro do processo do trabalho. Vocês acham que tem condição, sendo a condição mais rasa possível, de se compreender, no Estado democrático que nós vivemos e com os preceitos constitucionais que nós temos, que alguém possa exigir de alguém 12 horas de trabalho, sem intervalo para ele comer? Vocês acham possível uma realidade dessa, como está no texto da reforma trabalhista? Não, basta indenizar. Indeniza a hora no comprovante de pagamento. Vocês acham possível isso? Não há nenhum prejuízo à saúde? Não há nenhuma regra da Organização Internacional do Trabalho, a que nós estamos vinculados, que não permita isso? Vocês acham possível, com segurança absoluta, dizer que um contrato de trabalho entre o executivo de 11.000 diplomado, não é? Porque o cara que tem o diploma e ganhou 11, veja, ele virou o cara. Ele manda o empregador calar a boca. Ou você tira isso do contrato, eu não venho, não é? Só que aconteceu no mundo uma situação que poucos percebem. Não estou dizendo que não existam pessoas capazes de firmar esse relacionamento em determinado nível, como é na Espanha já há muito tempo, por exemplo. O que eu estou dizendo é que antigamente a repetição e a mão de obra do chão de fábrica era o que fazia a empresa ganhar dinheiro. Depois de Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, a empresa só ganha dinheiro com a globalização e o que importa para a empresa é o gerenciamento. E o gerenciamento é exercido pelos que ganham mais de 11, são diplomados, que são empregados hoje, que eu chamo de online. Online. Eu recebi no meu escritório um diretor de uma das maiores agências de propaganda de São Paulo, que me trouxe, tirou férias de 3 dias, porque emendava com o feriado, e é assim que funciona. Não é? A gente sabe que é assim que funciona. Ele me trouxe, em um dia dessas férias, que ele tirou com os filhos dele, um dia que ele respondeu 62 e-mails para a empresa. E eu fiquei imaginando ele embalando o filho e no celular, respondendo os e-mails da empresa. Então, veja, não é talvez o melhor caminho, e vou dar uma comparação com o Código do Consumidor, que eu gosto de fazer sempre. Está aqui o Antônio Carlos Aguiar, que vai falar para a gente daqui a pouco. Milionário,
Podem ver que ele chegou antes de todo mundo, porque veio de helicóptero, né, Otávio? Milionário. Vai fazer agora 30 anos de casado. Formado em Harvard. Resolve comprar um anel de presente para a esposa dele. Vai lá, passa o cartão no débito, $80 mil, compra lá o anel. Pega seu helicóptero, volta para casa, a esposa chega, põe na lancha, um iate, desculpe, Cacá. A lancha é o step do iate. O iate abre o anel para entregá-la para a comemoração dos 30 anos. Estou comparando com o Código do Consumidor. Quero saber o seguinte, ele ganha muito mais que 11 mil. Ele tem vários diplomas. Agora eu pergunto para os senhores, ele perde a qualidade de consumidor? Por esses fatores? Será que alguém perde a qualidade de empregado? Porque ganha tanto? Porque é um contrato, na minha modesta opinião, muito próximo e de adesão. Será que se perde a condição de empregado? Se ele for lá reclamar do anel na loja, a moça vai falar, ô, doutor Antônio Carlos Aguiar, olha aí o senhor, chegando de motorista, carro blindado, cheio da grana, não olhou o anel porque não quis. Não, mas você foi embrulhar. Não, mas você não é mais consumidor. Será que ele não é mais consumidor? E se ele fosse o desembargador da Câmara de Consumidor de São Paulo? Ele também não teria o direito? Será que é isso? Será que é isso que muda a relação de emprego? Eu tenho muitas dúvidas. Outro problema que pode ser uma armadilha, e esse é violentíssimo, é a questão do direito intertemporal. A questão do direito intertemporal, e vou dizer para o senhor o seguinte, o Supremo Tribunal Federal tem inúmeros acórdãos, mas inúmeros acórdãos, sobre o ato jurídico perfeito, no caso um contrato de trabalho, a demonstrar que, entrando uma nova norma, ainda que este contrato, este ato jurídico perfeito, se repita com um pagamento salarial, por exemplo, mês a mês, o Supremo diz, a eficácia da norma anterior permanece até o final desse contrato. Prestem atenção, em recursos extraordinários, inúmeras decisões. Por que eu estou dizendo isso? Porque as empresas nos procuram dizendo o seguinte, entrou a legislação nova, o que era prêmio, que integrava, agora não integra mais, porque a legislação está dizendo que não integra mais. O que era in natura, vamos cortar todo o in natura. Fiquem de olho em qual é o título autorizador, para usar uma expressão do mineiro Godinho, qual é o título autorizador daquele negócio. Se for um instrumento coletivo, deve ser renovado pela mesma via ou cancelado pela mesma via. Se é o contrato individual do trabalho, essa repetição e este parcelamento, digamos assim, como a prestação e contraprestação de salário, ele vigora com relação a efeitos até o final do contrato. Não basta a norma nova chegar e entrar no mundo jurídico. E também muita atenção com as regras bifrontes, regras e normas processuais que têm natureza jurídica, digamos, híbrida, natureza jurídica material e natureza jurídica processual, e aí eu diria aos senhores os grandes institutos do processo do trabalho e do processo civil. Esse é um cuidado que se deve ter. E queria dizer aos senhores mais algumas coisas. Bem ou mal, a reforma trabalhista está aí. Não é? E é como um professor nosso sempre disse, é um caminhão de melancia, uma lei nova, ele vai andando e as coisas vão se acomodando. Isso se chama a jurisprudência, porque a jurisprudência é que vai acomodar. Por exemplo, anteontem, no TRT da 14ª região, nós tivemos uma decisão em recurso repetitivo, que diz que a parte do artigo sobre os benefícios da justiça gratuita com relação à penhora de valores do processo ou de outro é inconstitucional.
Né? Então, nós teremos várias declarações, seja no controle difuso, seja no controle específico da questão constitucional, nós teremos inúmeras decisões. Agora, uma coisa me parece, com todo respeito, uma coisa me parece que foi esquecida. Antes da reforma, duas outras reformas. Primeiro, a reforma tributária fiscal. Por que eu digo isso? Porque se você conversa com um presidente de empresa e diz a ele, e pergunta a ele, o que é caro da relação de emprego? Ele diz a você, a folha. O que é a folha? PIS, COFINS, e isso torna o empregado simplesmente mais que o dobro do preço, segundo dados. Né? Se ele custa 1.000, ele vai passar a custar 2 e pouco. Então, essa é uma reforma necessária. E a segunda reforma, que seria necessária antes de falar de negociado sobre legislado, seria a reforma sindical. Eu vou dar alguns dados para os senhores. Nós temos lá 17 mil e poucos sindicatos no Brasil. 50% deles nunca celebraram um acordo coletivo. 50% deles nunca celebraram um acordo coletivo. E os que celebram, sabemos nós, repetem a lei ou repetem o antigo instrumento coletivo, em sua grande maioria. Não estou dizendo que não existem sindicatos. Então, o que acontece com o empregador e o empregado? O empregador tem um sócio inoperante, que se chama Estado, que tudo ele paga e nada lhe é devolvido, nem educação, nem saúde, nem nada. Esse é o ponto. Segundo ponto, ele tem um sindicato a quem ele deveria pagar até a reforma, para nada fazer. E eu, se ganhasse para nada fazer, nada faria. Não é? Essa é a verdade sindical nossa. Agora, o que nós precisamos? Precisamos ter sindicatos, aí ter uma emenda constitucional, ou então aderir ao OIT, em determinadas hipóteses. A liberdade sindical é muito importante, para que nós tenhamos alguns sindicatos, só que esses sindicatos efetivamente representem empresas e empregados, e que se filiem com essa intenção de ter a representatividade, e que essa filiação vincule os instrumentos coletivos. Porque hoje é muito fácil. Né? Nós temos sindicatos no Rio de Janeiro, por exemplo, que o símbolo da família está no fundo da piscina, do clube de campo do sindicato, há 60 anos. Por quê? Porque não há afiliado para fazer uma assembleia legítima que possa alterar aquela diretoria ou confirmar uma nova diretoria. Então, me parece que a reforma fiscal tributária e a reforma sindical deveriam ter sido realizadas de forma antecipada a essa reforma trabalhista. Para finalizar, queria dizer aos senhores que as novas espécies no Brasil, né, de relação de trabalho, como o intermitente, né, e esses outros, já são falidas há muitos anos em inúmeros países, viu? Inúmeros países. E aqui não vão dar certo. E conversando com alguns economistas essa semana, os economistas disseram o seguinte, eu falei, você viu que houve uma melhorinha do índice de emprego? Ele falou, eu vi. Eu falei, então, eu acho que não tem nada a ver com a reforma. O que você acha? Ele falou, não tem nenhuma relação com a reforma trabalhista. Então, essa recuperação que me parece de empregos agora, pequena, se dá por uma subida pequena também da economia, não vinculada à reforma. Então, a reforma não modernizou, data vênia, poderia, por exemplo, ter, na minha modesta opinião, existindo ainda uma audiência una, por exemplo, deveria ter determinado que a defesa fosse aberta ao reclamante antes, não é? Para que as partes chegassem lá sabendo que vão provar, até porque é injusto o que se faz. Se dá 90, 100, um ano em São Paulo para que a reclamada faça a defesa e chega na audiência, abre a defesa, você pega uma defesa do Otávio, por exemplo, com 120 laudos e 7 mil documentos, e o juiz olha para você e diz assim, fala aí, doutor Ricardo. Eu falei, opa, falar o quê? Bom dia. Vai ouvir testemunha, já começa a perguntar o preposto. Eu falei, não. E aí alguns advogados, aí já não é o caso do doutor Otávio, desavisados, estão pelo reclamante e falam, só um pouquinho que o reclamante vai ler a defesa. Como ele vai ler a defesa? Gente, processo não é pegadinha do Faustão.
ele pode ler a defesa. Qual é o problema? Mas talvez esse fosse um conserto necessário na legislação, para que as partes fossem tratadas. Daí de eu entender, por exemplo, que a inicial não precisa ser líquida, porque senão eu tenho que exigir que a defesa seja também. Não há isonomia? E a sentença, já há exigência no Código de Processo Civil, por exemplo. Não é? Então, são circunstâncias que nós poderíamos ter diminuído um pouquinho a fase de execução. Porque o que se diz na impugnação dos cálculos, na apresentação dos cálculos, no embargo da execução, no agravo de petição, data vênia, é a mesma coisa em regra. Se discute, em regra, a mesma coisa. Poderíamos ter diminuído isso um pouquinho. Não é? Mas vejam, não foi feito. E agora é conviver com esse trem, como se diz aqui em Minas. Não é? Bem, gente, olha, eram essas minhas pequenas observações. Queria agradecer imensamente a atenção com que vocês me ouviram. E Feliz Natal, porque eu não venho mais esse ano. Tá bom? Muito obrigado.